Vamos estudar a palavra? Vamos estudar hoje Apocalipse, capítulo 14, mais um pedacinho de Apocalipse. Hoje é o último domingo de junho, e a partir do próximo domingo, então, nós vamos fazer um intervalo nas férias para estudar outros textos da Bíblia, e depois das férias a gente volta novamente a ter alguns estudos de Apocalipse, tá bom? Apocalipse capítulo 14, nós vamos estudar hoje dos versos 6 até o verso 12. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão aqui acompanhem nas suas Bíblias, os irmãos que estão acompanhando de casa também. Diz assim a palavra de Deus: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outros anjos, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte. Vamos orar pelo nosso irmão Talmo também. Ficamos sabendo que o Valnei o levou ao hospital, ele não está passando bem. Vamos orar então para que Deus o acompanhe lá e dê tranquilidade aos familiares e saber que a boa mão de Deus está conduzindo o nosso amado irmão. Pai, muito obrigado por podermos estudar a Tua palavra. Desde já intercedemos pelo nosso irmão Talmo, suplicando que o Senhor abençoe os médicos que estão ali cuidando dele, abençoando os exames que ele está fazendo. O Senhor, ó Pai, esteja também cuidando dos demais irmãos que estão enfermos, quantos estão passando por lutas na saúde, que a boa mão do Senhor os acompanhe. E agora, Senhor, ajuda-nos a compreender esse texto. Não há a mínima possibilidade de compreendermos a Tua palavra, a não ser que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta Escritura esteja agora nos instruindo, nos mostrando a Tua vontade através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. O estudo passado, ou nos estudos passados, nós aprendemos que há uma guerra do inferno contra toda a humanidade e contra o próprio povo de Deus e contra a igreja. Aprendemos que o diabo tem reinado, tem atacado, tem influenciado todas as nações, e como não conseguiu matar o Filho de Deus, que ressuscitou, ele então persegue a igreja de Deus, razão pela qual os cristãos não têm sossego. Em momento algum da história, em momento algum, nós temos sossego, porquanto nós não temos apenas as nossas lutas internas, as lutas do nosso coração decaído, mas também temos uma guerra externa, um ataque externo que vem contra nós. No estudo passado, nós aprendemos acerca do Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, capítulo 14, verso 1 a 5. E o estudo passado, nós aprendemos sobre a bênção dos redimidos, que somos nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o texto trouxe acerca da nossa identidade, do nosso lar, da nossa atividade e do nosso caráter. E nós aprendemos que nós devemos viver tudo isso aqui, antes de ir para o céu. Já começamos a viver
as alegrias do céu e também as lutas que temos que dar por causa do nosso testemunho. Agora nós encontramos esse texto, ele traz aqui essa descrição de uma nova visão. E é impressionante como que a gente percebe de que essas descrições de Apocalipse, elas são muito parecidas com todo o Evangelho, porquanto é o Evangelho todo, a Bíblia é uma só. Quando nós olhamos essa ideia de que há um complô por trás, através da cultura, através das ideologias, me lembra muito o filme Matrix e outros filmes que mostram de que, na realidade, aquilo que se vê não é o que realmente acontece, que há uma realidade virtual por trás e que o que se vê aqui não pode ser interpretado apenas com aquilo que nós estamos vendo, mas com aquilo que está por trás de tudo isso, com as intenções, com as ações, com os planos secretos que se engendram contra nós. E aí, quando nós pensamos dessa forma, nós percebemos que as histórias e os grandes romances de ficção, eles usam esse mesmo roteiro que nós temos em Apocalipse. Esses dias, essa semana mesmo, a Cléia estava lembrando isso, falando, parece que até a história da Branca de Neve, né, da Bela Adormecida, a história do Senhor dos Anéis, o próprio Matrix e vários outros filmes e romances que nós temos da nossa cultura, sempre tem um vilão, sempre tem o império do mal, sempre tem os bons que sofrem sob a influência desse império do mal, e sempre se espera alguém que vem no império do bem para salvar, para mudar, para guerrear com as forças do bem, não com as forças do mal. E no final, termina-se então o romance ou o filme com a vitória do bem sobre o mal. Não parece com o Evangelho? Não parece com a história da palavra? E queridos, exatamente parece, porque a realidade é essa. Isso mostra que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso mostra que essas histórias e esses aprendizados que estamos vendo, de que há um complô do mal por trás de toda a história, não é apenas uma coisa que inventou-se na Bíblia, não, corresponde de fato à realidade. E nós comprovamos isso cada vez mais. E a humanidade tem sido escravizada por algumas utopias hedonistas que quer fazer com que você sempre seja bem visto, que você sempre tenha razão. E isso escraviza. Escraviza as pessoas. Talvez diga, pastor, eu não sou escravo de nada disso. Preste atenção. Isso escraviza. Eu não vou perguntar aqui para levantar a mão, porque eu não quero fazer pesquisas, é outra área, outro departamento. Mas aqueles que são eleitores do PT, são fãs do Lula, não aceitam discutir o assunto. Você pode mostrar o que for. Ele diz, não, está aqui, insiste. Aí você fala, lá vem o pastor. Não, os eleitores do Bolsonaro também. Aqueles que são o contrário, não, Bolsonaro é o salvador da pátria, como se tivesse um salvador da pátria na política eclesiástica, da política do nosso país. Bolsonaro é isso, aí você fala, mas rapaz, olha ali os problemas. Não, mas aí pronto, vira uma polarização. Você pode falar o tanto que você quiser que o Vila Nova não é um time bom, mas o Arion não acredita. Não, mas o Vila, né? E assim, as pessoas colocam os seus valores de forma absoluta e não aceitam um questionamento. Isso se aplica à nossa vida em particular. Você pode falar o tanto que você quiser, gente. Preste atenção, você tem que dar um testemunho da sua fé. Mas uns crentes ainda inculcam, impõem na cabeça que não tem problema nenhum você ir numa festa e ter os mesmos comportamentos de um não crente. Por mais que você possa falar que você tem que dar o seu testemunho e tal, as pessoas põem uma certeza na cabeça e dizem, não, mas eu penso assim, eu creio assim.
Aquilo que eu posto lá no Instagram, no Facebook, o meu testemunho, isso é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu penso assim. Aí as pessoas pegam aquela máxima de que o meu corpo, as minhas regras, e aí a gente fala que o aborto é contra a palavra de Deus, e você mostra na palavra de Deus, e as pessoas ficam obtusas com relação àquilo, e dizem, não, mas é assim. E às vezes até com relação à fé, à adoração. Quando você mostra que a igreja é o corpo de Cristo, quando você mostra que a igreja, por mais que ela seja defeituosa e problemática, ela é a casa de Deus, é o corpo de Cristo, é o lugar, é o hospital de Deus curar as nossas deficiências, as nossas enfermidades internas. E algumas pessoas dizem, não quero saber de igreja, eu vou viver a minha fé do jeito que eu quiser. Eu adoro a Deus do jeito que eu quiser. Quando você mostra que não é assim, que Deus estabelece na palavra como que Ele quer ser adorado, e as pessoas... É isso que a gente percebe que é a escravidão das trevas que vão nos influenciando. Porque se isso acontece comigo e com você, que somos redimidos, que somos salvos, imagina com alguém que não tem a graça de Deus, queridos. É por isso que Paulo fala que as vistas das pessoas estão fechadas, e se o Espírito Santo não abrir as vistas, ninguém converte sozinho, dizendo, não, eu escolhi sozinho. Se o Espírito Santo não constranger, não transformar, não converter, ninguém virá a Jesus. Preste atenção nisso. E essa é a base do Evangelho. E aqui nesse texto a gente vê de que essa situação, ela é retratada aqui nesses 3 anjos. Esses 3 anjos, eles pronunciam, queridos, uma boa notícia, um evangelho, que tem um lado difícil, como nós vamos ver hoje, mas é um evangelho, as boas novas. E as boas novas para o cristão é que todas as lutas que eu e você temos com relação às nossas tentações, com relação aos nossos pecados, que nós pedimos perdão a Deus, nós cometemos pecado de novo porque o nosso coração é traiçoeiro. Todas as lutas que nós temos com sofrimento, com a enfermidade, tudo isso vai passar, e essa é a boa novidade, a boa notícia que esses anjos trazem aqui, mas traz uma palavra grave também para aqueles que estão vivendo de forma despreocupadas. Esses propósitos desses 3 anjos é alertar a humanidade em relação a um julgamento que está próximo, a fim de que os homens possam recorrer a Deus na verdadeira fé. Esses 3 anjos precisam ser estudados todos juntos, porque eles fazem parte de uma visão só. No verso 6 ele diz, eu vi outro anjo, e depois outro anjo, e depois outro anjo. Ele não corta, ele não diz que é uma visão aqui, outra, ele é uma visão só. Por isso nós estudamos esses 3 anjos, o anúncio desses 3 anjos, que vem falar sobre um julgamento severo da parte de Deus. Então vamos lá, a primeira coisa que nós temos nesse texto, já o primeiro bloco, o primeiro anjo, é o anúncio da graça. Vejam, Deus sempre faz isso. Você pode ler a Bíblia inteira, desde o Velho Testamento. Deus traz uma palavra de exortação, uma palavra de peso, mas Deus sempre traz o anúncio da graça. Lembram-se de Isaías capítulo 1? O profeta diz, Deus fala através do profeta, quem é que mandou vocês virem aqui na igreja? Eu estou cansado de vocês, os cultos de vocês, os louvores de vocês, eu já não aguento mais ver vocês trazendo para mim um louvor com o coração sujo de pecado. Vão embora, não quero saber de vocês, cansei de vocês. Aí lá no verso 18 em diante, ele diz assim, ide, aprendei a fazer o bem, muda de vida, depois voltem aqui, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão alvos. Sempre tem o oferecimento da graça. Aqui nós já temos esse anjo anunciando, ele diz, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, pregando um evangelho aos que se assentam sobre a terra. Aqui nós temos uma imagem daqueles
daqueles tipos de propaganda que o marketing faz, de colocar uma faixa na traseira, colada a um avião, e aí o avião passa ali, normalmente perto de uma praia, onde tem uma grande aglomeração de pessoas, e aí o avião passa, chama a atenção das pessoas, as pessoas olham, e aí tem lá uma faixa com a propaganda do que se quiser divulgar. É mais ou menos essa a ideia, é um anjo que ele está voando pelo meio do céu, anunciando um evangelho. Veja, e aí a gente fica pensando, mas esse evangelho, o que ele fala, o evangelho que ele fala é: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do julgamento. Ele não fala de Jesus, ele não fala de salvação, ele não fala de mudança de vida, mas não está errado, porque na realidade o propósito desse anjo é mostrar que o julgamento é o final do evangelho. Eu e você temos que estar cientes disso. O julgamento, o juízo, faz parte do evangelho. O evangelho não é apenas: venha para Deus e Jesus vai te salvar, e você será abençoado, e sua família será abençoada, sua vida financeira será próspera. Não, queridos. A essência do evangelho é que todos pecaram, e que em Adão todos nós temos a condenação eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E esse Filho que morreu também ressuscitou, para que nós pudéssemos ressuscitar para uma nova vida, para vivermos uma nova vida. Mas não para até aqui, porque o próximo passo é: ele voltará como juiz. É por isso que o evangelho traz uma mensagem urgente, porque a gente não é salvo e pronto, agora eu vou ficar tranquilo. Não, nós somos salvos com um propósito. É por isso que a mensagem do evangelho é urgente para aquele que ouve o evangelho, porque haverá um juízo, gente. Os nossos pecados ofendem a santidade de Deus, e não ficará impune. Os nossos pecados precisam ser tratados. Essa é a mensagem do evangelho. O julgamento faz parte do evangelho. E quando nós olhamos esse anjo, diz que traz aqui uma mensagem aos que se assentam sobre a terra. Quando a gente olha essa descrição, fala acerca daqueles que estão tranquilos. E a ideia, tanto aqui como em outros textos, são as pessoas incrédulas que ignoram a Jesus e se sentem confortáveis com o pecado. Aqui diz respeito à humanidade em geral, às vésperas de um juízo, os homens que se assentam sobre a terra, aqueles que são complacentes, indiferentes, despreocupados, desatentos, descuidados. A mensagem é para esses que estão descuidados, aqueles que estão acomodados. Esse evangelho é pregado para ele, é um evangelho eterno, porque ele tem consequências eternas. E preste atenção nisso. O evangelho sempre tem consequências eternas, para aqueles que aceitam e para aqueles que rejeitam. E a palavra que os anjos pregam é exatamente essa palavra, a pregação em grande voz, e fala que é para cada nação, tribo, língua e povo, porque é para toda a humanidade, que estão quietos, que estão acomodados. E a palavra é essa: temei a Deus e dai-lhe glória. E ele diz: pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe quem disse algo parecido com isso? Paulo. Quando nós estudamos Romanos, os irmãos se lembram disso. Romanos capítulo 1. Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Romanos 1:20, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É a descrição, queridos, da nossa sociedade. Claramente, essa é a luta dos nossos irmãos quando entram na faculdade, por exemplo. Porquanto começamos a ter essa pressão das pessoas que se dizem donas da verdade e desconhecem, não só desconhecem, mas combatem de forma aberta a ideia de que nós temos um Criador. E o que é o texto, esse anjo está dizendo é exatamente isso. Existe um Deus, conceda-lhe a glória que ele merece. Apele para a misericórdia, para o perdão dos seus pecados. Honre a esse Deus em suas vidas. Lembram-se daquela descrição da arca de Noé. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava e ele falava, e ia construindo a arca, e as pessoas desprezavam, debochavam, até que a arca fechou, e o julgamento de Deus veio, e aí passou da hora. Essa é a mensagem que está aqui. Esses anjos estão proclamando exatamente isso. Agora, parece que a nossa sociedade, parece que as pessoas se assemelham-se a um pintor que está na beira do mar, pintando, envolvido na sua pintura, e de repente a maré começa a subir, e as pessoas avisam para ele: rapaz, saia daí, preste atenção, você vai morrer porque a maré está subindo, e ele fica envolto, dormente no seu trabalho, e não se importa com isso, até que a maré sobe e leva e ele morre. É o que acontece com as pessoas. Por mais que você fala, por mais que você pregue, por mais que você dê o seu testemunho, elas estão envoltas na sua vida, dormentes, não se importam com isso. E isso se aplica a nós também, cristãos, no que diz respeito à nossa santificação, no que diz respeito ao nosso testemunho. Na realidade, Paulo explica que importa que todos nós, inclusive os crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Obviamente que esse julgamento ele será diferenciado para aqueles que têm o sangue de Cristo justificando os seus pecados, porque a essência do Evangelho é que Jesus levou sobre si as nossas dores. O castigo que estava destinado a nós, ele sofreu por nós, conforme diz Isaías 53. Mas o castigo virá, porquanto Jesus tomou sobre si as nossas dores. Todas as criaturas são obrigadas a dar adoração ao Criador pelas suas obras e fazer de conta que Deus não existe. Mesmo tendo todas as provas e evidências, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 1, é algo grave. É isso que esse anjo está dizendo aqui em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vem o seu juízo, adorai aquele que fez tudo. É por isso que Paulo disse que ninguém tem desculpa. Lembram-se aquele dia que nós falamos aqui? Será que Deus condenaria um índio inocente que estivesse lá no meio da selva, que não teve contato nenhum com o Evangelho? E nós afirmamos que não, Deus jamais condenaria o inocente. Só que você não vai encontrar nenhum índio inocente lá no meio da selva, porquanto ele tem a natureza para revelar que existe um Criador, porquanto ele sabe que há um Criador. Então, quando nós olhamos, a primeira palavra é essa, o anúncio da graça. O aviso é antes. Por quê? Porque vem coisa mais difícil por aí. O próximo verso, ele fala sobre o anúncio da destruição. Verso 8. Seguiu-se o segundo anjo,
dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Obviamente, amados, que essa frase é uma espécie de código que os cristãos que receberam essa carta entendiam, porque a Babilônia já não existia mais quando essa carta foi escrita. Mas a Babilônia se tornou um símbolo que depois foi expressado também pelo Império Romano, daqueles que destruíram Jerusalém, exilou o povo de Deus, perseguiu aqueles que adoravam a Deus. Portanto, Babilônia na Bíblia, depois lá no capítulo 17 e 18, nós vamos estudar mais sobre isso, mas por enquanto vamos aprender isso, que já temos visto inclusive antes, de que a Babilônia se tornou um símbolo de perseguição ao povo de Deus e dos inimigos de Deus, porquanto de fato foi levantado para perseguir e oprimir o povo de Deus. Quando fala que caiu a grande Babilônia, ele diz aqui acerca de que haverá um dia em que todas essas coisas que nós estamos falando sobre uma cultura que é contra Deus, um dia será subjugada. Todas as tentações e lutas que nos sobrevêm a nós, um dia se encerrará. Vai chegar um dia, o dia chamado aqui, o dia do juízo. De tal forma que todos nós cristãos também vivemos debaixo do jugo de uma Babilônia, de um império do mal que nos assola. E os irmãos sabem disso. Hoje, até para vender lâmpada, se usa de sensualidade. Para vender avião, se usa de sensualidade. O erotismo se tornou algo presente na nossa cultura. E a ideia que ele está falando aqui, de que essa Babilônia tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, é isso, que essas nações, a Babilônia e depois aqueles que representam os opositores de Deus, eles não se contentam apenas em ser oposição e deixar os outros sossegados, mas eles são oposição e querem influenciar, querem fazer com que os outros também sejam contaminados. Pode perceber isso, lembram-se dessa questão? Por que um ateu, quando você encontra um ateu, ele faz tanta briga, ele insiste tanto, ele faz tanta questão de provar que Deus não existe? Porque ele não contenta em ser ateu sozinho. Por que alguém que é homossexual faz tanta luta, tanta briga para provar e para mostrar que você tem que respeitá-lo, a ponto de ele não te respeitar? Porque ele sabe que tem alguma coisa errada e ele quer influenciar. Os poderes das trevas não se conformam simplesmente em ser um reino isolado. Ele quer influenciar. E nós cristãos estamos passando por isso o tempo todo. Pode observar aí as lutas e as pelejas, como que nós estamos encontrando dificuldades, por exemplo, de criar os nossos filhos, falando daqueles agora que têm filhos pequenos, a minha já está grandona, né? Criar as nossas crianças no mundo de hoje. A peleja que os pais têm com relação à internet, a peleja que os pais têm com relação à escola, aos valores que a escola tem ensinado, que vai contrário à palavra de Deus. Esse império das trevas não se contenta apenas em seu império separado, mas ele quer contagiar a outros com a sua prostituição. É a descrição, digamos, desse simbolismo que esse anjo faz. Por que vocês acham que as nossas famílias são assediadas pelo mal? Porque o mal quer influenciar sempre. Quer contaminar, quer dar a beber de todas as nações da fúria da sua prostituição, gente. É por isso que os pais precisam ficar atentos com o que seus filhos veem. Tomem cuidado com as dancinhas do TikTok. Presta atenção nas letras que seus filhos estão vendo quando faz essas dancinhas. Letra de cachorra, letras de imoralidade, letra de sensualidade. Muitos pais acham bonitinho e faz a musiquinha lá.
Fiquem atentos, senhores pais. Deus colocou vocês no lugar dele. Vocês são representantes de Deus na vida de seus filhos. E vocês precisam, enquanto eles não têm condições, capacidade de ter discernimento, vocês têm que ser o discernimento deles. E a boa notícia que nós temos aqui é que essa luta que nós temos contra o pecado, conosco mesmo, com as nossas tentações, um dia vai chegar ao fim. Vai cair a grande Babilônia. Esse reino, esse império que está sempre nos assediando, sempre jogando valores, sempre jogando coisas contrárias a Deus, sempre nos seduzindo, vai cair, vai acabar, vai cessar. Um dia o Cordeiro voltará. Um dia o juízo de Deus chegará. Por isso que eu disse agora há pouco que é uma mensagem de dois lados, com duas faces. É uma boa nova do Evangelho, que o julgamento de Deus está chegando. Mas é algo grave para aqueles que desprezam o Evangelho. E aí vem o terceiro anjo mostrar isso. O terceiro anjo traz aqui um anúncio de advertência sobre aquilo que vai acontecer nesse julgamento. E é até bom a gente ler mesmo essa palavra, porque às vezes nós paramos de pensar assim, nós paramos de pregar assim, e nós deixamos de lado aquilo que é o mais grave do Evangelho. Porquanto nós falamos de salvação daqueles que vão viver na presença do Eterno, na presença do Cordeiro, mas nós esquecemos de ressaltar a gravidade e o peso daqueles que não estarão na presença do Cordeiro. E aí vem o terceiro anjo. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Preste atenção, nós já aprendemos, quando estudamos o capítulo 12 e o capítulo 13, que essa linguagem, adorar a besta e a sua imagem, receber a marca na fronte ou na mão, não diz respeito a algo literal, mas algo simbólico. Nós aprendemos que adorar a besta, e lembramos lá atrás que a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra são sistemas e braços, digamos assim, de influência do diabo e seus anjos, que ele mostra no capítulo 12. E adorar a besta é você se curvar diante de tudo isso que o império das trevas tem trazido para nossas vidas. Tudo aquilo que a nossa cultura tem mostrado. Ter a marca na fronte e na mão não é uma marca física, não é um QR Code, não é um código de barra, não. A ideia da marca na testa, na fronte, é você tomar posse dessa forma de pensar, dessa forma de ver o mundo, de uma forma que as trevas querem que seja. E a marca na mão também mostra que as suas ações se tornam também as ações daquilo que se estabelece dessa cultura pervertida que nós temos. Já mostramos que Apocalipse é simbólico, você não tem como interpretar de forma literal. E o que nós temos aqui nesse texto é que se o primeiro anjo avisou aquele que espiritualmente está negligente, o segundo anjo ameaçou aqueles que gostam da corrupção desse mundo, da grande Babilônia. O terceiro anjo confronta aqueles que dão a sua lealdade ao mundo, que vivem de acordo com o mundo e não de acordo com Deus. Aqueles que se conformam com a imagem desse mundo. Lembre-se dessa linguagem de Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso coração. Não. Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque você precisa ter o selo do Cordeiro na sua fronte, e não o selo da besta, não o selo desse mundo. E o selo é exatamente isso, é a renovação da mente. É você entender tudo isso, é você compreender o que está acontecendo e agir
de acordo com os princípios de Deus e não de acordo com os princípios do mundo. Lembre-se que as escolhas feitas aqui na terra vão ter as suas consequências na eternidade, no céu ou no inferno. Se o pecado não é tratado por Cristo lá na cruz, as suas consequências vão ser suportadas pelo pecador eternamente no inferno. Sempre assim, não há exceção a essa regra. Não tem um muro para você ficar em cima dele. Ou você adora a Deus, ou você adora ao diabo e os seus anjos, e sofrerá as consequências. E o que está mostrando é isso nesse texto. Esse anjo fala da punição de Deus na forma de um tormento de fogo e enxofre. Aí vem a linguagem de Sodoma e Gomorra. É preciso lembrar que a base do Apocalipse, de interpretar o Apocalipse, é o Velho Testamento. Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo e enxofre. Por isso que ele fala que essa destruição ela é real, ela não é imaginária. E talvez você possa dizer, pastor, mas espera um pouquinho. Isso aqui está falando de fogo e enxofre, e Apocalipse é para ser interpretado simbolicamente, não literal. Esse fogo e enxofre também não é uma coisa simbólica? E a resposta é sim, exatamente. Agora, veja que quando você pega a simbologia do Apocalipse, aquilo que é simbolizado sempre é maior do que o símbolo. Quando fala do dragão, obviamente que é um símbolo para mostrar alguma coisa que é pior do que um dragão. Quando fala de um céu, é um símbolo para mostrar alguma coisa de que é muito melhor do que nós podemos imaginar. Portanto, quando se fala de fogo e enxofre, da mesma forma, é um símbolo que expressa uma coisa, uma condenação grave, pior do que fogo e enxofre, pior do que a coisa simbolizada, ou pior do que o símbolo. Então, nesse sentido, nós precisamos entender de que fogo e enxofre são um símbolo de uma realidade que é pior, que é a punição do inferno num tormento corporal e espiritual, da mesma forma que ele fala que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. A ideia de mostrar é que há um memorial, que há uma coisa que acontece e vai continuar acontecendo. Presta atenção. Vou repetir algo que nós já estudamos. O grande problema das pessoas falarem assim, pastor, é o seguinte, eu sei o que o senhor está pregando. Eu sei da condenação, eu sei que eu sou pecador, mas deixa que eu pago pelos meus pecados. Qual é o grande problema? É que o salário do pecado é a morte eterna. Sabe o que é a morte eterna? É uma morte que não tem fim. Não é a pessoa diz, não, tá bom, quando eu morrer, acabou, tá bom, pronto, acabou, aniquilou tudo. Não, não é assim que a palavra está dizendo. Aqueles que porventura eles se adequam a esse mundo e têm a sua mente voltada para esse mundo, as suas ações voltadas para esse império das trevas, ele beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Preste atenção, é a ira de Deus pura. Como assim, pastor? É porque Deus é irado contra o pecado? É. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Só tem um detalhe. Ao mesmo tempo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, Deus faz nascer o sol sobre os justos e injustos. Deus concede a sua graça comum. Por isso, a ira de Deus, que é ministrada hoje, ela é temperada com a graça. Ao mesmo tempo que Deus manda e mostra a sua insatisfação, a sua condenação, Ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nesse dia do julgamento, a ira de Deus será sem mistura, será pura, não vai ser temperada com a misericórdia. É por isso que alguém fala, não, mas eu vou pagar pelos meus pecados, eu sei que eu sou errado mesmo, sou pecador, então tá bom, quando eu morrer eu vou pagar pelos meus pecados. Meu irmão, preste atenção.
Quando alguém fala isso, está falando uma grande besteira. Porque o salário do pecado é a morte eterna, você tem que começar a pagar pelos seus pecados e não vai terminar nunca. Você nunca vai estar quitado dessa dívida. É por isso que Jesus teve que nascer de uma forma miraculosa. E não como resultado da união de José e Maria. Tinha que ser algo diferente para que ele não fosse herdeiro do nosso pecado. Porque se Jesus tivesse nascido com o nosso pecado e fosse primeiro pagar pelo pecado dele, ele estaria na cruz até hoje. Ele nunca terminaria de pagar, porque o salário do pecado é a morte eterna. Por isso que o inocente tinha que estar no nosso lugar. E aí então nós aprendemos e precisamos trazer de volta essa linguagem, esse ensino de que o inferno é real, queridos. É uma mensagem que precisa ser comunicada. E talvez as pessoas dizem, mas eu não acredito nisso. O inferno não depende de você acreditar nele para existir, queridos. Nem Deus depende de você acreditar nele para que Deus exista. Não é a sua crença, não é a sua fé que dá existência a Deus. Deus é soberano, aliás, essa é a resposta que você precisa dar quando alguém fala, mas se Deus que é amor, porventura, Ele vai mandar alguém para o inferno? Que Deus é esse que você está pregando? É o Deus da palavra. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno por causa dos seus pecados. Deus oferece a graça e salva alguns que estão indo para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho tem que terminar, tem que culminar, tem que ser completa, para mostrar exatamente que haverá um dia de uma condenação terrível, urgente, porque é chegado o dia do seu juízo. Ele não fala nem o dia, ele fala a hora, né? Lá no verso 7. É chegada a hora do seu juízo, está às portas. As pessoas vivendo, como diz lá aquela descrição lá de Jesus, quando fala de quando vier o Filho do Homem, as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, se dando-se em casamento quando Jesus voltar. Será algo como hoje. Sem aviso prévio, pastor? Não, não é sem aviso prévio, não. Os avisos já estão sendo dados há muito tempo. Os sinais dos tempos, nós estamos estudando em Apocalipse, quantos sinais do tempo de guerra, rumores de guerra, fome, o prejuízo que os homens causam à natureza, a corrupção do ser humano, os pais matando filhos, filhos matando os pais, tudo isso está acontecendo, são os sinais, irmãos. O dia que Jesus voltar, ninguém vai poder dizer, nossa, não sabia. Os sinais estão aí. E a pregação do Evangelho precisa ser essa. Nós precisamos lembrar de que Deus é soberano, de que Deus continua sendo um Deus de amor quando Ele salva, e continua sendo um Deus de justiça quando Ele julga o pecador impenitente, duro de coração, que não se arrepende, que não se quebranta, que não dá glórias ao Criador. E essa é a ideia. E ninguém pode dizer que Deus vai ser injusto, porque Ele faz esse negócio aqui do inferno, dos tormentos. Não, Deus não é injusto, por algumas razões. Aliás, isso é mostrado quando diz que esses serão condenados e serão atormentados diante dos santos anjos da presença do Cordeiro. É exatamente a ideia de que, mesmo diante do Cordeiro, estarão aqueles que são salvos, também diante do Cordeiro estarão aqueles que estarão condenados no lugar de condenação eterna. Talvez a ideia que se mostre aqui é que aqueles que serão condenados estarão vendo o Cordeiro na sua glória e dizendo, eu me rebelei contra o Cordeiro. E verá que o Cordeiro e os seus servos estão salvos. E os rebeldes, aqueles que se rebelam contra Deus, estarão sendo condenados diante do Cordeiro, com justiça. Outro motivo pelo qual você não pode acusar Deus de ser injusto é por causa de João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sempre oferece a graça. Deus sempre mostra isso. E quero concluir essa palavra com o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós aprendemos no capítulo 13, com essa besta que emerge da terra, que Satanás deturpa o Evangelho. Satanás corrompe, falsifica o Evangelho, a fim de levantar a falsa adoração ao diabo. E os cristãos são chamados para contar às pessoas a verdadeira história da morte de Jesus. Nós somos chamados e salvos para isso, queridos. Para falar para as pessoas de João 3,16. Para falar para as pessoas da graça de Deus. Para contar às pessoas as boas novas. Talvez se diga, mas pastor, as pessoas não vão acreditar em mim. Deixa que o Espírito Santo é que vai fazer essa tarefa. Você não tem obrigação, a tarefa de converter ninguém. O seu exemplo, a sua obrigação é comunicar o Evangelho e viver de acordo com o Evangelho. É ser exemplo, é ser modelo do que é alguém que serve a Deus, para que as pessoas possam ver e aprender. E a palavra diz que através da fé nós somos perdoados pelo sangue de Cristo, reconciliados com Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. O nosso Salvador conquistou todo o poder maligno sob o qual nós sofremos. Um dia nós estaremos livres da nossa natureza humana corrompida, decaída, e das tentações externas. Porque vai cair a grande Babilônia. Vai chegar um dia em que nós falaremos, em que nós glorificaremos a Deus, livres dessa influência perniciosa do pecado. Por isso, a aplicação que nós temos desse texto é de que, em meio ao sofrimento, persevere na graça de Deus. Tenha um pouco mais de paciência. Lute mais contra o pecado. Há um texto em Hebreus que há uma exortação para os crentes. Ele diz assim, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então seja mais perseverante na sua luta com o pecado. Vamos ser mais insistentes, mais persistentes em andar nos caminhos de Deus, em fazer oposição a esse mundo, em ser diferentes desse mundo. Porquanto é essa diferença que vai mostrar para as pessoas a graça de Deus. Mas se você tem a graça de Deus e tem os mesmos valores, as mesmas alegrias, a mesma vida daqueles que não têm, que diferença você pode fazer nesse mundo? E é isso que o texto está nos alertando, que virá o dia do julgamento de Deus. A sua vida consagrada será o testemunho que os seus conhecidos precisam, a fim de que eles possam conhecer a graça de Deus. E a nossa oração é que o dia que chegar esse julgamento, nós tenhamos aquela santa expectativa de ouvir do nosso Deus, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde a mensagem no seu coração e que você tenha essa preocupação de compartilhar essa palavra, porquanto já está chegando a hora do juízo de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.